Irmãos, a paz do Senhor. Eu quero dar uma paz do Senhor especial para crianças, intermediários e adolescentes que têm acompanhado esse programa Ciência e Fé para Crianças. Esse programa, crianças, ele tem a finalidade de levar para as crianças, intermediários e adolescentes a diferença entre ciência e fé. Fé vem da eternidade, mas a ciência é desse mundo, é daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós estudamos, e as duas são importantes para a nossa vida. A ciência para esta vida, mas a fé que nos leva, nos transporta para a eternidade do Senhor. E hoje, para gravar esse programa, eu estou com meu amigo aqui, Isaac. Tudo bem, Isaac? Tudo. De qual igreja você é, Isaac? Bandeirantes 1. Bandeirantes. Quem é o pastor lá? José Luiz. José Luiz. Bandeirantes 1 é uma igreja em Cariacica. Cariacica é uma cidade que fica na região metropolitana de Vitória, aqui no estado do Espírito Santo. Isaac, hoje nós vamos fazer um experimento que nós vamos demonstrar como que um líquido pode subir nesse becker aqui, desafiando até mesmo a gravidade. Vamos tentar? E qual que é a relação que isso tem com a nossa vida espiritual? Vamos lá? Vamos explicar para a turma lá como é que faz. Olha, eu estou utilizando aqui uma travessa de vidro que a gente tem em casa, uma vela comum, tá? Nós vamos utilizar essa água aqui foi colorida com uma tinta preta para parecer que é uma água suja, tá? E nós vamos utilizar esses beckers. Beckers são esses vidrinhos aqui, Isaac, ó, que a gente usa aqui no laboratório de química. Por sinal, é bom falar, nós estamos aqui num laboratório, em um dos laboratórios de química da Escola Dodge. Então nós vamos usar esse becker, mas pode usar outro vidro qualquer, um copo, funciona com qualquer um deles. Vamos lá, vamos fazer o experimento? Nós vamos derramar essa água aqui, Isaac, ó, dentro da nossa travessa. Vamos lá, vai devagarzinho. Pode derramar a água toda aí. Aí, ó. Pronto. Aqui está a nossa água. Ela está colorida para parecer que é uma água suja. Depois nós vamos fazer a relação disso com a nossa vida espiritual, tá bom, Isaac? Agora, nós vamos acender a vela e vamos ver a experiência acontecendo, hein? Quando nós colocamos esse becker aqui dentro, o oxigênio que está aqui, Isaac, ele vai ser consumido. E à medida que o fogo vai consumindo o oxigênio, vai criando aqui um vácuo. Então a água vai subir aqui pelo becker. Será que isso vai acontecer mesmo? Vamos lá? Vai lá, coloca lá. Devagarzinho para não apagar a vela, hein? Pode colocar até o final. Aí, olha lá, já começou a subir, ó. Olha lá. Enquanto tem oxigênio, a chama fica acesa. Tá vendo? Mas depois que o oxigênio vai sendo consumido, o fogo se apaga, porque o fogo precisa do oxigênio. É um dos itens que o fogo precisa para continuar aceso. Então, quando o oxigênio acaba aqui, cria um vácuo. E aí a água sobe pelo becker. Vamos fazer de novo? Vamos ver se vai dar certo. Mais uma vez, hein? Eu vou secar a vela, que agora a vela está molhada. Eu vou usar esse maçarico, que é um maçarico de eletrônica. Porque senão ela não acende, né? Como ela está molhada, se não secar ela, não acende. Vamos lá? Aí. Vamos lá de novo, Isaac. Mais uma vez. Vamos pegar um pouquinho de oxigênio aqui, ó, tirar o gás carbônico que está aqui dentro. Vai lá agora. De novo, hein? E vamos ver a água subindo pelo becker. Aí. Olha lá, ó. Viu lá? Dessa vez, como tinha menos oxigênio, já tinha consumindo um pouco daquele oxigênio que estava aqui dentro, a água subiu menos, tá vendo? Então, o que isso tem a ver agora com a nossa vida espiritual, hein? Você sabe? Primeira coisa, ó, vamos colocar que a vela, ela representa a nossa vida. E a nossa vida tem que estar cheia do Espírito Santo. À medida que ela está cheia do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, ele age na nossa vida e tira o pecado, não é isso? Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, nosso coração fica cheio ou vazio do Senhor? Cheio. Cheio. E quando o Senhor entra na nossa vida, nosso coração fica cheio do Espírito Santo. E aí é retirado o pecado. Mas quando nós deixamos o fogo do Espírito apagar na nossa vida, a água suja aqui que representa o pecado, ela vai entrando e apaga o fogo, tá vendo lá? Apaga a bênção do Espírito. O pecado e a bênção do Espírito não podem coexistir na nossa vida. Nós temos que a cada dia, olha, nos livrarmos daquilo que é errado, daquilo que é o pecado, né, Isaac? Agora vamos fazer outro experimento, olha, vamos fazer essa vela aqui, ela foi apagando devagarzinho, a água foi subindo devagarzinho, porque o fogo foi apagando. E se o fogo apagar de uma vez, o que vai acontecer?
Vamos fazer um teste agora? Vamos lá, vamos secar a vela de novo. E agora vamos fazer um outro teste, que é o seguinte, olha. Nós vamos usar um pouco de álcool. Só que agora quem vai fazer é o tio. Porque com álcool é mais perigoso, né? Tô jogando um pouquinho de álcool aqui, álcool comum. E esse álcool ele vai fazer uma outra reação. Vamos lá? A água vai subir rápido ou devagar? Rápido. Vamos lá, deixa o tio fazer esse aqui. Que agora tem um pouquinho de álcool. Viu lá? Como subiu rápido? Porque o álcool cria aqui um vácuo muito mais rápido. Ele consome mais rápido o ar e aí a água sobe de uma vez. Assim também, se a gente sair da presença do Senhor, o pecado de uma vez entra na nossa vida. Por isso nós temos que estar sempre na presença do Senhor, sempre orando, né? Vamos fazer de novo? Vamos lá. Quer fazer dessa vez? Vamos lá, hein? Vamos lá, bota aqui. Vai lá agora de uma vez, hein? Ih, Não foi de uma vez, não. não foi de uma vez, não. Ah, o beck estava um pouquinho molhado. Vamos tentar fazer de novo? Vamos pegar um outro beck que tá seco, que aí vai dar certo. Quer ver, ó? Primeiro, vamos secar a vela. Agora vamos usar o outro beck, ó, que esse aqui tá sequinho. Vamos lá? Vai lá. Ó. Rapidão, né? Show legal? Então o que a gente aprendeu hoje, Isaac? Nosso coração tem que estar cheio da água suja ou cheio do Espírito Santo? Espírito Santo. E para que não encha de água suja, ou seja, não enche do pecado, o fogo tem que estar aceso ou tem que estar apagado na nossa vida? Aceso. O fogo tem que estar aceso. Então, meus irmãos, essa aqui é uma experiência simples que os irmãos podem tentar em casa. Inclusive, nós temos recebido vídeos dos nossos irmãos, irmãs, professores que têm feito as nossas experiências nas igrejas, até para explicar às crianças como funciona, né? Eu queria que os irmãos que tiverem essas experiências, esses vídeos, mandem pra gente pelo canal oficial da igreja ou pelo nosso Instagram do Grupo Ciência e Fé. Manda pra gente que nós vamos colocar no ar nos nossos programas. Inclusive agora no final do programa vai aparecer alguns vídeos lá do pessoal que fez algumas experiências. Vamos acompanhar até o final que vocês vão ver algumas experiências feitas nas nossas igrejas. E é um mundo, tá? Vamos imaginar que aqui, ó, esse prato com essa água é o mundo que a gente vive. O mundo é limpinho assim, sem pecado, sem mentira, é assim, limpinho? É, Lucas? O mundo é limpinho assim? Tem certeza? Não. Vamos imaginar que isso aqui, ó, é o pecado, ó. O mundo tá cheio de pecado, olha só. Olha. Muito pecado no mundo, né? O que acontece? Nós vivemos no mundo, não é verdade? Nós estamos aqui, o Senhor fala de passagem, porque o nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é lá na eternidade com o Senhor. Quando, ó, nós não temos o Senhor Jesus, quem não tem o Senhor Jesus, olha como o coração dessa pessoa é vazio, não tem o Espírito. Não tem o Espírito Santo, na verdade, olha aqui, olha o que vai acontecer, hein? Quando a pessoa, ó, quer viver num mundo assim, aceitando o pecado no coração, olha como fica. Ela vai se contaminar com o pecado, não é verdade? Ó, tá contaminando com o pecado, porque tá aceitando mentira, tá aceitando desobedecer a mãe, o pai, a tia, todo mundo, ó. A pessoa não quer saber do Senhor Jesus. Olha como fica o coração. Essa pessoa nasceu de novo? Não, né? Porque nascer de novo é ter um encontro com o Senhor. Quando a pessoa ela aceita o Senhor Jesus, todo mundo olhando, hein? Para não perder. O que vai acontecer quando a pessoa ela encontra o Senhor Jesus? Como que fica o coração dela? Cheio, não é? Cheio de quê? Do Espírito Santo.
E aí o que acontece? Olha aqui, olha. O pecado vai fazer o quê? Se afastar, ó. O pecado, ele se afasta do nosso coração. A gente não deixa o Espírito Santo, ele não habita onde tem pecado. Então, ó, o coração afastou todo o pecado do coração. O coração ficou limpo, cheio do Espírito Santo, viu, irmãos? Nós vamos terminar o nosso programa aqui. E aí, Isaac, gostou da experiência? Gostei. Vai fazer em casa? Uhum. Vai lá com mãe, pai, vamos me ajudar a fazer a experiência aqui. Vai dar certo? Vai. Se você fizer, você grava e manda pra nós, tá bom? Tá. Dá uma paz do Senhor pra todo mundo lá. Mas, Senhor. Paz do Senhor pro pastor Zé Luiz, Uhum. né? Uhum. Irmãos, a paz do Senhor, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.